Então saindo, o seguiu, não sabendo que era real. Aleluia, glória a Jesus. Som. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real, ou que se era por meio de um anjo. Parecia antes uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Oh, glória! Primeiro, o shopping tem tanta porta automática, né? Jesus já tinha porta automática antes da gente nascer. Oh, aleluia! O qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes. Aleluia, glória a Jesus. E de toda a expectativa do povo judaico. E o versículo 14 diz assim: reconhecendo a voz de Pedro, então alegrou-se e ficou. Então ficou que nenhum de andar e voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles lhe diziam: está louca. E Tiago capítulo 4, glória a Deus, e o verso 3. Tiago capítulo 4, verso 3, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Glória a Deus. No primeiro livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, Pedro e Tiago foram presos. E foram presos porque pregavam a palavra do Senhor. E Deus permitiu que Tiago fosse morto, assassinado por amor a Cristo. E ficou Pedro. E Herodes já tinha dito: eu matei Tiago hoje e amanhã será Pedro. E a expectativa de Herodes e do povo estava muito grande. Mas tinha uma igreja orando. E a igreja orando, surgiu efeito a oração da igreja. Mas o que chama mais interessante, o que chama mais atenção, é que quando a igreja orou, Deus ouviu a oração da igreja. Deus libertou Pedro. Mas quando Pedro chegou na casa, duvidaram da oração. E como foi dito pela nossa missionária segunda-feira passada, não adianta você colocar nada, nós, colocar nada na mão de Deus para depois tirarmos. Aleluia. E ainda disseram que a menina estava louca. Mas não estava orando? Estava orando, quer dizer que estava orando, meu pastor Josias, e não estavam crendo? Era só de balde a oração? Era só uma farsa? Deus não respondeu? Aleluia, glória a Deus. Mas tem oração que Deus não responde. Tem oração que Deus não responde. Deus não responde quando uma esposa ora para que o seu marido seja assassinado, seja morto. Deus não responde quando nós oramos para que queremos tomar a cadeira de uma missionária, de uma dirigente, de um pastor, de um diácono, de um membro, de uma dirigente do conjunto. Deus não responde a oração contrária. Balaque tentou comprar Balaão. E por 4 vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo. E as 4 vezes caiu por terra. Aleluia. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Qual é a sua oração? É para que Deus mate aquela irmã? Aquele irmão? Qual é a sua oração? Qual é a minha oração?
É para que Deus mate a esposa do nosso pastor Josias para que eu venha me casar com ela? Ou vocês acham que não existe isso? Aleluia, eita glória. Estamos falando sobre oração. Qual é a causa que nós estamos orando? Aleluia. Por que causa Glória a Deus. estamos orando? Será que a causa que nós estamos orando, a causa que estamos começando essa campanha, é verdadeiramente para adorar, exaltar e glorificar a Deus e fazer pedidos sinceros a Ele? Ou queremos simplesmente, meu pastor Josias, minha missionária Francinete, é orar para enganar, nem a nós mesmos conseguimos, mas enganar nossos irmãos? Porque quando dobramos os joelhos, é Senhor, mata aquele que está me perseguindo. Senhor, tira aquele que não está fazendo nada. Deixa eu sentar porque eu faço melhor. Que oração é essa? Eita Jesus. Que oração é essa? Como pode? Que oração nós temos quando nós pregamos Salmo 133, ó tão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E na hora de os irmãos estarem em reunião, a oração quer ser contrária. Que oração é essa? Que oração é que nós temos de orar para a igreja tal? Aleluia. Senhor, fecha aquela igreja. Só porque aquela igreja, que não é igreja, aquela congregação não é a mesma que a minha congregação. Que oração é essa? Qual é a petição? O que estamos pedindo a Deus? Aleluia. E quando pedimos, não podemos fazer como os irmãos de Atos dos Apóstolos. Pediram e não acreditaram. Não acreditaram. Eita Deus. Aleluia. Vai Glória a falando, Jesus. Jesus. Ou não podemos fazer como diz Tiago 4. A gente não recebe, sabe por quê? Porque a gente pede mal. Porque quando a gente sai de Tiago 4, capítulo 20, aquele que diz que ama seu irmão e não ama, aquele que diz que ama a Deus aqui não vê e não ama seu irmão é mentiroso. Que oração é essa? Aleluia. Glória a Deus. Muito fácil, irmão. A gente pegar um tema e falar aquilo que a igreja quer ouvir. Mas não é o que a igreja quer ouvir, é que eu preciso ouvir. E a igreja precisa ouvir, é o que nós precisamos ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus. Como foi dito, de segunda-feira que começou até a última, entre vigilância, porque vai ser muito levante. E não se preocupem por ter levante, Aleluia. porque toda vez que qualquer um que estiver aqui estiver agradando a Deus, você pode ter certeza que está desagradando ao diabo. Glória a E ele vai se levantar. Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero deixar somente essas palavras que não é minha. E antes de servir para vocês, ela tem que servir para mim. Aleluia. Porque se ela não servir para mim, aqui eu sou mentiroso. Se ela não servir para mim, aqui eu não sou nada. Se ela não servir para mim, aqui eu posso ser fulminado. Porque se Deus quiser fulminar, ele fulmina qualquer um. A verdade, ela tem que ser dita com temperança, mas a verdade é a verdade. Que oração estamos fazendo? Eu agradeço a Deus a oportunidade. E peço a oração pelo nosso pastor presidente, pastor João Cesário, que está enfermo.